dia, queridos. Quero compartilhar com vocês o Salmo 100. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova em Jaguaré, em São Paulo. E o Salmo diz, é um salmo curto, tem 5 versículos, mas ele fala da mesma celebração que essa sequência de salmos, começando nos 95, fala sobre a celebração com Deus. E é um salmo bastante conhecido, muitas pessoas cantam esse salmo, obviamente com a música ocidental. A música oriental tem uma outra pegada, vamos chamar assim, mas o salmo diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Essa temática de que nós somos ovelhas e Deus é o pastor, faz parte do contexto da Bíblia, faz parte também da realidade daquele que foi o grande salmista, que é Davi, porque ele foi pastor de ovelhas. E essa identidade que existe entre o pastor e a ovelha é muito intensa. Nós temos na fazenda algumas ovelhas e por mais que eu ou qualquer um lá que chegue, chame as ovelhas, fale com elas, as convide, faça alguma coisa, elas nunca ouvirão e continuarão pastando, continuarão fazendo o que for. Mas a pessoa que cuida delas, o cuidador delas, o pastor delas, emite um som de chamado, elas saem na disparada. É impressionante ver como elas seguem aquele que as cuida. Eu quero repetir isso. Elas seguem aquele que as cuida. E esse é o convite que a gente precisa perguntar, precisa verificar se estamos ouvindo. O Senhor é meu pastor? Eu sou ovelha do seu pasto. Tenho permitido que Deus cuide de mim. A sua voz não me é estranha. Ele diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. A propriedade, a minha propriedade, a propriedade da onde eu me alimento, não me pertence a mim, pertence a Deus. E eu, ouvindo a voz dele, entendendo quem ele é, eu o seguirei. Por onde ele for, eu irei. As ovelhas assim faziam. Por onde o pastor ia, e entenda que hoje a gente vive uma realidade diferente do Oriente Médio, principalmente de Israel, dos países em volta, onde os rebanhos eram levados por lugares tortuosos, complicados, sejam eles montanhas ou sejam eles precipícios. A mesa que o Salmo 23 fala era uma meseta, um lugar mais alto na montanha, onde haviam dificuldades para chegar lá. E não importava se o pastor estava indo, precipício que seja, buraco que seja, ribanceira que seja, se o pastor passou, as ovelhas passavam também. E às vezes você entenda a complicação do trajeto, porque não era uma nem duas ovelhas, e uma atrás da outra, era uma querendo chegar primeiro que a outra. E às vezes algumas tragédias aconteciam, alguém despencava lá de cima, e lá tinha que ir o pastor atrás. Mas por onde ele ia, aquelas ovelhas o seguiam, até chegar, porque elas descansavam, elas confiavam em quem as conduzia. E esse é o convite que Deus faz conosco a cada dia. Ele diz: olha, celebra com júbilo. Quem? Todos os moradores da terra. Efetivamente, os moradores da terra hoje desconhecem isso. Mas há um convite na Escritura, para que esse seja o ideal, a realidade. Todos os moradores um dia vão celebrar o nome do Senhor. Ou por bem ou por mal, mas que seja por bem. E você está sendo convidado hoje a celebrar por bem.
por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele planeja para você, por aquilo que Ele entregou. Ele diz assim: entrai pelas portas deles com louvor em seus atos. As portas do santuário eram abertas, imediatamente um coral gigantesco, uma orquestra de 5.000 instrumentos, vozes masculinas, porque mulher não havia dentro da esfera dos cantores. Eles começavam a cantar quando o santuário era aberto. E as pessoas só entravam envolvidas em louvor, em gratidão. Algumas vezes isso não aconteceu, ou muitas vezes o templo foi fechado, abandonado, e Israel recebeu as consequências disso. E eu espero que você receba as consequências do louvor, as consequências de entrar na presença de Deus, louvando e bendizendo o seu nome. Deus te abençoe.